As always, it's been a great blessing for Stella and I to be with you, dear ones, here in Belo Horizonte. And it's wonderful to see some new faces this year. E é muito bom ver novas faces esse ano. I look to opportunities to have a chance to meet you and speak with you. Eu estou ansioso para ter novas oportunidades de conhecer e conversar com vocês. I'd like for us to start our time by looking at Ephesians chapter 1. Gostaria de começarmos o nosso tempo abrindo em Efésios capítulo 1. Ephesians chapter 1, verse 18. Efésios capítulo 1, versículo 18. This is Paul's prayer for the church in Ephesus, Essa é a oração de Paulo pela igreja em Éfeso. and I believe it's the Lord's prayer for each and every one of us. E eu acredito que essa é a oração do Senhor para cada um de nós. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the surpassing greatness of his power toward us who believe. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Let's have another word of prayer. Mais uma palavra de oração. Lord, we do rejoice this day that we had the privilege of remembering you at your table. Senhor, nós nos alegramos de termos o privilégio de lembrar do Senhor diante da tua mesa. Lord, the price you paid, Senhor, o preço que o Senhor pagou, the love that you displayed, o amor que o Senhor demonstrou. and what a privilege it is to come into your presence. E que privilégio é adentrar a tua presença. And Lord, we're thankful as we continue in your presence, you have made every provision for this time. Senhor, somos gratos porque enquanto estamos na tua presença, o Senhor fez toda a provisão para esse tempo. We're thankful for the anointing and enabling of your Holy Spirit. Somos gratos pela unção e habilitação do teu Santo Espírito. And Lord, by faith, we step into the fullness of your provision. E, Senhor, pela fé, nós nos adentramos na inteireza da tua provisão. Many things might try to distract us. Muitas coisas podem tentar nos distrair. We're looking forward to having a good lunch together. Estamos empolgados para termos um bom almoço juntos. But Lord, we want to consider you first Mas, Senhor, queremos considerar ao Senhor and primeiro allow your word to speak into our hearts. e permitir que a tua palavra fale aos nossos corações. And so we open our hearts to you. Então, assim fazemos e abrimos nossos corações a ti. You would have a great freedom to work in each one of our lives. Que o Senhor tenha liberdade para trabalhar em cada uma de nossas vidas. Thy wonderful name we pray. Amen. Em teu maravilhoso nome oramos. Amém. As I've been considering our time together, Enquanto eu estive considerando o nosso tempo juntos, yesterday we were reflecting upon the history of the assembly here and how long Stella and I have been involved or meeting here. ontem estivemos considerando sobre a história da Assembleia e quanto tempo eu e Estela estivemos visitando os irmãos. And thankfully boasting of the Lord's faithfulness. E, graças a Deus, nós nos regozijamos na fidelidade do Senhor. One of the things that has been consistently considered throughout the years, E uma das coisas que foi considerada consistente através dos anos was God's calling upon us, foi o chamado de Deus para nós, God's purpose for o us. propósito de Deus para nós. Some call it the heavenly vision. Alguns chamam de visão celestial, Some speak of it being a revelation of his heart. alguns dizem que é uma revelação do seu coração. But we see, however we want to phrase it, Mas, independente de como queremos chamar, God has a great purpose for each and every one of us. Deus tem um grande propósito para cada um de nós. He displayed his love to save us, Ele demonstrou esse amor ao nos salvar, but he had so much more he wanted to do than just to initially save us. mas ele tinha tanto mais para oferecer que ele quis fazer mais do que apenas nos salvar. He brought us into the church. He brought us into his body. He brought us into the family of God Ele nos trouxe para a igreja, para o seu corpo, para a família de Deus, because he was going to be using all of that porque ele iria usar todas essas coisas to prepare us to be the bride of his beloved son. para nos preparar para sermos a noiva de seu amado filho. And we can have a teaching understanding of that. E nós podemos ter um entendimento acadêmico disso. We can have all the words correctly. Nós podemos ter todas as palavras corretamente. And I've been thinking in these days, particularly with assemblies like here and I know in Richmond, Eu tenho pensado nesses últimos dias com assembleias como essa aqui e a lá de Richmond. we're thankful that we've been blessed with much teaching. Somos gratos porque temos sido abençoados com muito ensino.
But are we entering in fully to all that he has for us? Mas será que temos adentrado em tudo que ele tem para nos oferecer? And I've been asking the Lord, what is the way to enter in fully? E eu tenho perguntado ao Senhor, qual é o caminho para que eu adentre completamente? And I was reminded by a quote of a brother. E eu me lembrei de uma citação de um irmão. He said, "The revelation is heavenly, Ele disse, a revelação é celestial, but without the way of the cross, mas sem o caminho da cruz, it will remain in heaven." ela vai permanecer no céu. For that revelation to become reality, Porque para que essa revelação se torne uma realidade, for his purpose to be worked out within our hearts, para que o seu propósito seja feito em nossos corações, it has to go the way, we have to walk the way of the cross. nós precisamos de caminhar o caminho da cruz. Because if we just have revelation or vision, Porque se nós tivermos apenas revelação ou visão, all we are visionaries. tudo que nós seremos será visionários. But once we see the reality of that capturing our lives, Mas quando virmos a realidade disso capturando o nosso coração, impacting our lives, impactando a nossa impacting vida, the decisions we make, impactando as nossas decisões, we see the reality of it as a testimony to him. nós vemos que a realidade disso é um testemunho do Senhor. And the only way that we can do that, E a única forma de fazermos isso it's not by strength, não é por força, it's not by power, não é por poder, it's not by anything within himself, não é nada dentro de nós mesmos, but it's by the way of the cross and the anointing of the Holy Spirit. mas é pelo caminho da cruz e pela unção do Espírito Santo. But as I was thinking of this matter of the cross, Enquanto eu pensava sobre esse assunto da cruz, I've been considering it for a few months now. eu tenho considerado esse assunto por alguns meses agora. And actually, it was very strange at first to me. E na verdade foi um pouco estranho no começo para mim, Because the more I considered the cross, porque quanto mais eu considerava a cruz, the more I was drawn to the love of God. mais eu era atraído ao amor do Senhor. I would say, I don't want to consider the love of God right now. Eu dizia, eu não quero considerar o amor do Senhor agora. I'm studying the cross. Eu estou estudando a cruz. The Lord kept bringing back the love of God to me. Mas o Senhor continuava a trazer de volta à minha mente o seu amor. And then I remember what a brother said. Então eu me lembrei de que um outro irmão disse, The cross, a cruz, Calvary, is the greatest and divine demonstration of his love. o Calvário é a maior e melhor demonstração do seu amor. And I began to see how the cross is so misunderstood today. E eu comecei a ver como que a cruz é tão mal interpretada hoje em It's dia. misrepresented, it's misapplied. É mal representada, mal aplicada. And sadly, in much of Christianity, it's even mistaught, if E- we can use that word. Infelizmente, no meio da cristandade, ela é até mal ensinada. So it's created a partial or an imbalanced concept of the cross. Então foi criado um conceito imparcial e desbalanceado da cruz. So I've been convicted we need to have a change of our perspective of the cross. E nós precisamos mudar a nossa perspectiva da cruz. Not seeing it from our natural perspective, Não olhando pela nossa perspectiva natural, but seeing it from his heavenly perspective. mas vendo com a visão celestial que ele tem. This is why this verse in Ephesians touched me. É por isso que esse versículo em When Efésios it talks tocou meu about the coração. eyes of your heart being enlightened. Porque fala sobre os olhos do nosso coração sendo iluminados. Because what does the heart speak of? Porque do que o coração fala? The heart speaks of love. O coração fala de amor. If somebody is a very cold person, Se uma pessoa é muito fria, we say they're heartless. nós dizemos que ela não tem coração. Someone full of love has a big heart. E uma pessoa que tem muito amor, ela tem um grande coração. So we want to reconsider this morning. Então queremos reconsiderar isso nessa manhã. So let's start at the very basics. Então vamos começar no básico. When we refer to the cross, what are we referring to? Quando nos referimos à cruz, a que nós estamos nos referindo? Often when we think of the cross, Quando pensamos na cruz, what's the first thing that comes to your mind? qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Death. Morte. Death. Morte. And there is a death involved, obviously. E, obviamente, tem uma morte envolvida. But this is all, and it's a vital part of the cross. E isso é uma parte vital da cruz, de fato. But it's only part of the fullness of all the cross speaks of. Mas é apenas uma parte da amplitude do que a cruz trata. Because when we refer to the cross, Porque quando nos referimos à cruz, we're not just referring to a death, nós não estamos apenas nos referindo a uma morte. but we're referring to the death is the way to life being released. Estamos nos referindo à morte como um caminho para a vida ser liberada. It was the way to the life, it's a way for the life to the Holy Spirit to come in. É uma maneira da vida do Espírito Santo entrar em nós. And not just any life, E não qualquer vida, but a resurrection, all victorious life. mas uma vida ressurreta e toda vitoriosa.
What did Jesus say about going to the cross? O que Jesus disse sobre ir até a cruz? He referred many times to going to the cross. Ele fez referência várias vezes sobre ir à cruz. And every time he referred to it, E sempre que ele se referia, he referred to it in a very consistent way. ele se referia de uma forma muito consistente. Look at Matthew 16. Vamos olhar em Mateus 16. We know Peter has just had this revelation of Peter as the Christ. É quando Pedro tem aquela revelação de Cristo, do Senhor como Cristo. The Lord has shared with them the revelation of the church. O Senhor tinha compartilhado com ele a revelação da igreja. And now he talks about having to go to Jerusalem. E agora ele fala sobre como ele tem que ir a Jerusalém. In Matthew 16:21. Em Mateus 16, versículo 21. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem, suffer many things from the elders, chief priests, and scribes, and be killed and raised on the third day. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. You will notice in this verse, Você vai perceber nesse versículo, and every verse, that whenever Jesus speaks about going to the cross, e em todos os versículos em que Jesus fala sobre ir até a cruz, yes, he speaks of his death, sim, ele fala da sua morte, but he always speaks of his resurrection. mas ele também sempre fala da sua ressurreição. There is a death, Existe uma a morte, death that he went through. uma morte pela qual ele passou. It was a horrific, unimaginable, painful death. Foi uma morte horrível, inimaginável e dolorosa. But I believe far more than just the physical pain that he suffered. E consideramos aqui muito mais do que apenas a dor física que ele sofreu. There was the separation from his father, Havia a separação com o Pai, something that he never experienced. algo que ele nunca experienciou. Why would he do that? Por que ele faria isso? Why would he be willing to do this? Por que ele estaria disposto a fazer To go isso? through the physical suffering, Passar pelo sofrimento físico, to go through being separated from his father, passar pela separação com o Pai, being willing not only to bear our sins, to become sin itself. disposto não apenas para levar sobre si os nossos pecados, mas se fazer pecado por nós And be willing to die. e estar disposto a morrer. It was because of his great love. Era por causa do seu grande amor. We can't imagine all that he went through. Nós não podemos imaginar tudo pelo que ele passou. Now, some upon this earth at times have been crucified, E muitas pessoas nessa terra foram crucificadas pelo and tempo. that physical crucifixion is horrible. E essa crucificação física é horrível. But I believe the emotional, the spiritual trauma that he experienced was far greater. Mas eu acredito que o trauma espiritual e mental foi muito maior. That's something we can't experience. É algo que nós não podemos compartilhar. But praise God, Mas graças a Deus, the price was paid for us to come into resurrection ground, o preço foi pago para que nós viéssemos para esse solo de ressurreição. because that grave couldn't hold him. Porque um túmulo não pôde Up from that contê-lo. grave, he arose. Ele se ergueu daquele He túmulo conquered death. e ele conquistou a morte. He ascended on high. Ele ascendeu às He alturas. sat at the right hand of God the Ele Father. está sentado à direita de Deus, o Pai. That Holy Spirit came forth. E então o Espírito Santo desceu. All of that was so that we could have life, Tudo isso foi para que nós tivéssemos vida. life abundantly. Vida e vida em abundância. Praise God for that. Bendito seja Deus por isso. May we have a different perspective of the cross. Que nós possamos mudar a nossa perspectiva da cruz. Because without the cross, Porque sem a cruz, without that death side, sem esse lado da yes, morte, there is a death. sim, existe uma morte, But we enter into the reality of the Holy Spirit mas nós adentramos a realidade do Espírito Santo, that brings forth that resurrection life. que traz adiante de nós a nossa vida ressurreta. And that finished work of the cross. E esse trabalho completo da Our cruz, sins have been dealt with. nossos pecados foram perdoados And we've been set free. e nós fomos libertos. We've been recovered to do what God originally designed us to do. Fomos restaurados para fazer o que fomos originalmente feitos para There's a fazer. fullness, there's a fruitfulness we enter into. Existe uma completude, uma frutificação que All podemos because of what desfrutar. He has done. Tudo pelo que ele fez. Praise God, brothers and sisters. Graças a Deus, irmãos e irmãs. You know, sadly, as we look at the cross today, Infelizmente, quando nós olhamos para a cruz as hoje em we dia, said, so many misunderstand it. quando, como dissemos, muitas interpretações ruins. Some focus just on the death side, Alguns focam apenas no lado da morte. and they're always so heavy, so dark, so gloomy. E é sempre tão pesado, tão escuro, tão triste. It's so negative. Who would want to be drawn to that? É tão negativo. Quem seria atraído por isso? But on the other side,
Mas por outro lado, Some just focus on the life side. alguns só focam na parte da vida. Praise God for that life. Graças a Deus por essa But vida. if we focus on the life just without the death, Mas se nós focarmos na vida sem ver a morte, we just have superficiality. nós temos apenas superficialidade. And somehow we think that our natural life is our spiritual life. E de alguma forma nós pensamos que a nossa vida natural é a nossa vida espiritual. If we feel to do this, we do that, and we say, I'm serving God. Se a gente sente vontade de fazer isso e estamos fazendo aquilo outro, então eu estou servindo a Deus. But through that full working of the cross, Mas sim, esse completo trabalho da cruz, we're able to enter into all that God has for us. com ele somos capazes de adentrar em tudo aquilo que Deus tem para nós. The cross is the way to the end of everything that God has. A cruz é o caminho para o fim que Deus tem para todas as coisas. It is the way to enter into all of God's purpose. É o caminho para adentrar em todo o propósito de Deus. And remember, the cross is not the end. E lembrem-se, a cruz não é o fim, It's just the way to the end. é apenas o caminho para o fim. Because without the cross, Porque sem a cruz there would have been no Christ. não teria nenhum Cristo. Without the cross, Sem a cruz there would have been no church. não teríamos igreja. Without the cross, Sem a cruz there will be no bride. não teria noiva. But praise God, Mas graças a He Deus, was willing to pay that horrendous price ele estava disposto a pagar esse preço terrível out of His great love, do seu próprio amor. His love for His Father, O amor que ele tinha pelo His Pai, love for us, o amor que ele tinha por nós, that we could come into all that He has. para que nós pudéssemos adentrar em tudo que ele tem para nós. Not just a knowledge of that, Não apenas um conhecimento disso, but an understanding, a reality within our hearts and lives. mas uma compreensão e uma realidade disso em nossos corações. Praise God. We heard much teaching about God's eternal purpose. Graças a Deus, nós ouvimos muitos ensinamentos sobre o propósito eterno de Deus. Teaching about heavenly vision. Ensinamentos sobre visão celestial. Without the cross, Mas sem a cruz, there was no way that that could be achieved. não existe um caminho para que isso fosse conquistado. The cross brought us back on track. A cruz nos colocou de volta nos trilhos. Brought us back on track for His original purpose. Nos colocou de volta nos trilhos para o seu propósito original. That we were able to walk the way that He's called us to walk. Que nós pudéssemos andar pelo caminho que ele nos chamou para andar. For His will to be done on earth. Para a sua vontade de ser conhecido na For terra. people to be prepared. Para que o seu povo fosse preparado. For the Lord to finally say, Para que o Senhor pudesse finalmente dizer: well done, good and faithful servant. muito bom, servo bom e fiel. Now we all love the historical cross. Mas todos nós amamos a cruz histórica. We love to remember the Lord as His death at the table. Nós gostamos de nos lembrar do Senhor na mesa do Senhor. Oh, that great redemptive work that brought about our initial salvation. Todo esse grandioso e redentivo trabalho que nos trouxe a salvação. That ultimate demonstration of His great love. Essa demonstração última de amor. But was that the end? Mas foi esse o fim? Actually, it was all just the beginning. Na verdade, esse foi o início. Sadly today, Infelizmente, hoje em dia, in much of Christianity, em muitos lugares na when cristandade, the gospel is proclaimed, quando o evangelho é proclamado, it is just a gospel of salvation. é apenas um evangelho da salvação. Come to the Lord and be saved. Venha ao Senhor e seja salvo. Know Him as your Savior. Reconheça-o como seu Salvador. And praise God for ones coming to know Him as Savior. E graças a Deus por aqueles que veem e o reconhecem como That Salvador. was my testimony. Esse foi o meu testemunho. At first, I knew Him as Savior, Primeiro eu o conhecia como Salvador, but I had no concept of Him also being Lord. mas eu não tinha um conceito dele também sendo meu Senhor. So I was saved, Então eu estava salvo, but then I just went my own way for many years. mas então eu só caminhava pelo meu próprio caminho por muitos anos. That's all I knew Era tudo que eu sabia. until one day Até que um dia I was captured by His great love. eu fui capturado pelo seu grande amor. When we speak about the gospel, Quando falamos do evangelho, there needs to be, I hate to even have to use an adjective. é até difícil ter que falar assim e usar um adjetivo. But because of its condition today, Mas por causa da condição dos dias de hoje, we refer to it as the full gospel. nós nos referimos como o evangelho completo. It's the gospel of the kingdom. É o evangelho do reino. It's the gospel of knowing Him as Savior and Lord. É o evangelho de conhecê-lo como Salvador e Senhor. This is what they preached in the book of Acts. É isso que é pregado no livro de Atos. But sadly today, Mas infelizmente hoje em dia, the thought of
preaching him as Lord A ideia de pregar ao Senhor como has been Senhor taken out of so much of the gospel message. foi retirado em muitas partes do Evangelho, da mensagem do Evangelho. And this is the very key E essa é a chave to us growing in him. para que nós amadurecemos nele. Praise God, when we're saved, we're those new babes. Graças a Deus, quando somos salvos, nós somos esses novos bebês. But how do we start growing in him? Mas à medida que como nós começamos a crescer nele, We start growing in him as we know him as Lord and Master. nós começamos a crescer quando nós o reconhecemos como mestre e Senhor. This is why he calls his disciples. É por isso que ele chama os seus discípulos, In Luke chapter 9, em Lucas capítulo 9, verse 23. versículo 23. This was also in Matthew 16. Isso também estava em Mateus After he 16. revealed the Christ to them, Na verdade, ele foi revelado ali o Cristo a after he eles. revealed the church to them, Depois que ele revelou a igreja a he eles, revealed the cross to them. e ele revelou a cruz a eles. In Luke 9:23, Em Lucas 9, versículo 23, again he's talking with his disciples. mais uma vez ele está falando com seus discípulos. And he was saying to them, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross daily and follow me. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. We see him. Nós vemos The ele. more we see of him, Quanto mais nós vemos we dele have a desire for him. e temos um desejo dele, He says, oh, you have a desire to follow me. e ele diz: ó, você tem um desejo de me seguir? Deny yourself, say no to yourself. Então negue-se a si mesmo. Take up your cross every day, Tome a sua cruz cada dia follow me. e siga-me. And this matter of denying ourselves, taking up the cross daily, E esse assunto de negarmos a nós mesmos e tomarmos nossa cruz diariamente it creates a great battle within us. cria uma grande batalha dentro de nós. Because before we were saved, Porque antes de sermos salvos, we were governed by self-love. nós éramos governados pelo amor próprio. But now we have the love of God in us. Mas agora nós temos o amor de Deus dentro de nós. And we have the love of self E nós temos o amor a nós and the love of God e o amor a Deus, fighting against each other. lutando um contra o outro. One pulling us this way, Um nos puxa para esse lado one pulling us this way. e o outro nos puxa para o outro lado. But praise God, brothers and sisters. Mas graças a Deus, irmãos e irmãs, In reality, na realidade, self-love has no power. o amor próprio não tem poder nenhum. It has no power Não tem poder, unless we give it power. a não ser que nós demos a ele poder. Self-love has been defeated. O amor próprio foi derrotado. So as it pulls us to do something, Então, à medida que ele nos atrai para fazer algo, we can say by his grace no to that. nós podemos dizer pela graça de Deus não a isso. And goes, I want to go the way of the Lord. E dizer, não, eu quero seguir o caminho do meu Senhor. Again, this message of saying no to yourself Mais uma vez, essa mensagem de dizer não a si mesmo is so unpopular in Christianity today. é pouquíssimo popular na cristandade hoje em dia. So much of Christianity says just do what you want to do, be happy. Muitos na cristandade dizem, faça o que você quiser, seja feliz. We have a crossless Christianity, so much of it. Nós temos um cristianismo sem cruz em muitos lugares. This is why when we start talking to other believers, É por isso que quando conversamos com outros crentes, sometimes we find their arguments or their conversations can be very perplexing. às vezes nós vemos que os seus assuntos e suas conversas nos deixam perplexos. Because they've never even heard about denying yourself, not doing what you want to do. Porque eles nunca ouviram sobre isso, negar-se a si mesmo, não fazer o que eu quero fazer. But God wants you to be happy. Mas Deus quer que você seja feliz. Yes, He wants us to be happy, Sim, Ele quer que nós sejamos but felizes. it's in Him. Mas é nele. We see that self-love. Nós vemos que o amor próprio. What's the end of self-love? Qual é o fim do amor próprio? The end of self-love is self-destruction. O fim do amor próprio é autodestruição. The end of the love of God O fim do amor de Deus is the bride of Christ, é a noiva de Cristo, enjoying Him throughout all eternity. desfrutando dele por toda a eternidade. But if we see more and more Mas se nós olharmos mais e mais from His perspective of the cross, da sua perspectiva sobre a cruz, we actually start to see that the cross is our true friend. nós começamos a perceber que a cruz é um verdadeiro amigo. Now, in the world, what's a true friend? E no mundo, o que é um verdadeiro amigo?
A true friend in the world is somebody that always says yes to whatever you want to do. No mundo, um verdadeiro amigo é alguém que só diz sim para tudo que você You fala want to com go ele. you want to go do something stupid. Você quer fazer algo estúpido? Oh, your friend said, "Oh yeah, go ahead." Ah, o seu amigo diz, vai lá, pode fazer. But then a true friend in the Lord, Mas, na realidade, um verdadeiro amigo no Senhor, at times yes says yes. algumas vezes sim, ele vai te encorajar. But out of a great love, at times a true friend says no. Mas, por amor, um verdadeiro amigo às vezes vai dizer não. And how do you react? E como você reage a isso? When someone tells us no, you shouldn't do that. Quando alguém diz para nós, não, você não devia fazer isso. You know what the reaction is? Sabe qual é a reação dessas pessoas? Self-love starts to rise up. O amor próprio começa a crescer. They don't really love you. Eles não te amam de They verdade. just want you to suffer. Eles só querem que você sofra. They don't know what's best for you. Eles não sabem o que é melhor para você. But if there's more we see of the love of Christ, Mas quanto mais nós virmos e sentimos o amor de Cristo, we can actually start to understand the Proverbs. nós podemos começar a entender os In provérbios. Proverbs 27, Em Provérbios 27, there's a phrase it sounds strange, tem uma frase que soa estranha para nós, but it says, "Faithful are the wounds of a friend." mas diz: fiéis são as feridas do amigo. Faithful are the wounds of a friend. Fiéis são as feridas do amigo. Someone who genuinely loves you Alguém que genuinamente te ama, is willing to say no está to you, disposto a dizer não para você, even at risk of losing that friendship. mesmo sob o risco de perder a sua amizade. There's such a love. Existe um amor assim. I think the hardest way, the people that have the hardest way of trying to understand this Eu acho que as pessoas que têm mais dificuldade em entender isso is probably during our teenage years when our parents seem to say no all the time. provavelmente é quando somos adolescentes e parece que os nossos pais falam não para tudo. Our parents love us. Mas os nossos pais nos amam. My parents, I got so irritated at the number of times they would say no. Os meus pais, eu costumava ficar tão irritado pela quantidade de vezes que eles diziam não. But the sad thing A parte triste was they would say no, é que eles diziam não and I would nod to their face, e eu assentiria com a cabeça. and then I'd just go do what I wanted to do anyway. Então eu saí e fazia mesmo assim. But with the Lord, Mas com o Senhor, in His great love, em seu grande amor, He still loves us Ele ainda nos ama, with a love that will not let us go. com um amor que não nos deixa ir. The key to knowing the reality of the cross, A chave para entendermos a realidade da key cruz, to be willing to go the way of the cross, a chave para estarmos dispostos a caminhar o of caminho da saying cruz no to ourselves, e dizer não a nós mesmos, is knowing more and more of the love of God. é conhecer mais e mais do amor de Deus. That's why Christ was so willing to leave that splendor of heaven. É por isso que Deus estava tão disposto a deixar o esplendor da sua glória. Because everything that God does, Porque tudo aquilo que Deus faz, the purpose and motivation behind it is His great love. o propósito e a motivação por trás disso é o seu grande amor. What's His purpose for the gospel? Qual o seu propósito com o evangelho? It's for mankind. É para a humanidade. What's the purpose of the church? Qual é o propósito da igreja? It's related to the testimony of Jesus. É para testemunhar de His Cristo, Son be lifted up, para que o seu filho seja exaltado and that the people would be ready for His Son. e para que o povo esteja pronto para o seu filho. What's the purpose of His eternal purpose? Qual é o propósito do seu propósito It's eterno? all because of His love for the Son, His love for us. É tudo pelo amor que ele tem pelo filho e o amor que ele tem por nós. When we see the love of God as that motivation, Quando vemos o amor de Deus como essa motivação, it unlocks for us so many of the mysteries of God. isso destrava para nós tantos mistérios de Deus. Sometimes the scripture speaks of things that are mysteries of God. Às vezes a escritura fala de alguns mistérios de Deus, Now, it's not some mystical type thing, mas não é nada do tipo místico, but it's actually referring to a change of perspective. mas na verdade se refere a uma mudança de perspectiva. It's taking off your natural glasses É tirar os seus óculos naturais and putting on those spiritual eyes, e nos vestirmos dessa visão espiritual, seeing from His perspective, olhando com a perspectiva de the Deus, eyes of our heart being enlightened. com a iluminação dos olhos dos nossos That's corações. why when it talks about the mystery of the gospel, Então, quando ele fala do mistério do the mystery of Evangelho, Christ, the mystery of the church, o mistério de Cristo, o mistério da igreja, we start to see the fullness of these things. nós começamos a ver a amplitude dessas When we coisas see His great love, e vemos o seu grande amor. there's an unlocking there. Existe um destravamento ali. Whenever the love of God is missing,
Sempre que o amor do Senhor está faltando, it's like his life is removed. é como se a sua vida fosse removida. And we change from what was something very vibrant and living E nós mudamos de algo que antes era vibrante e vívido into some outward form of tradition. para uma forma exterior de tradição. Just think of the gospel for a moment. Pense no evangelho por um momento. The gospel should be going out, and we need to pray for the spirit of the gospel. O evangelho deveria estar fluindo, nós deveríamos orar por esse espírito do Out evangelho. of God's great love for all mankind, he was willing to send his only begotten son. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele enviou o seu único filho. But somehow this love of God gets removed from the gospel. Mas de alguma forma, esse amor de Deus, ele fica removido do evangelho. And what is man's focus? E qual é o foco do homem? How many people did you get saved this week? Quantas pessoas você salvou essa How semana? many people did you disciple this week? Quantas pessoas você discipulou essa semana? You have a form to fill out. Você tem um formulário para preencher. You fill in all the numbers. Você preenche ali os números. You send the numbers to the head office. Você manda o número para a diretoria. It's almost like a weekly report from an industry. É como se fosse um relatório semanal de uma indústria. You know, we've lost the whole burden for the and heart for the gospel. E nós perdemos o encargo e o coração pelo evangelho We turned it into a machine. e transformamos ele numa máquina. Okay, we got these ones saved. Ok, nós salvamos alguns It aqui. can be over there. We go looking for others. Eles podem ficar ali, nós vamos procurar outros. You know, we can see how once the love of God gets out of something, E nós conseguimos perceber que quando o amor de Deus é retirado de algo, we lose the very spirit and life of it. nós perdemos o espírito e a vida dessa coisa. We know when Paul was sharing of God's eternal purpose, Nós vemos quando Paulo estava compartilhando sobre o eterno propósito de Deus. on his heavenly vision of the revelation the Lord gave him. Ele estava falando sobre a visão celestial que o Senhor tinha dado a ele. Exposition of that is his letter to the church in Ephesus. A melhor exposição disso é a sua carta para a igreja em Éfeso. And do you know that in that letter, E você sabia que nessa carta, the Greek word for love, a palavra grega para amor, which is agape, is used in that letter more than any other of Paul's letters. que é ágape, é usada nessa carta mais do que em qualquer outra carta de Paulo? And so you start to think, Então você começa a pensar. Paul is sharing of this agape love over and over in this letter. Paulo está compartilhando sobre esse amor ágape de novo e de novo nessa But at carta. the same time, Mas ao mesmo tempo, he's sharing his heart, God's heart, for a church, for a bride, for a family, for the warrior. ele também está compartilhando o coração de Deus pela igreja, por uma noiva, por um guerreiro. Are these two separate things? Essas são duas coisas separadas? Our natural minds can separate them. As nossas mentes naturais podem separar. But no, they're one thing. Mas não, elas são uma coisa só. By the love of God, Pelo amor de Deus, we experience the glory of the church. nós experienciamos o amor e a glória By da the love igreja. of God, we start to experience in the testimony of a marriage what is God's heart. Pelo amor de Deus, nós testemunhamos o que é um casamento. Sadly, when we separate the love of God from teaching, Mas, infelizmente, quando separamos o amor de Deus do ensinamento, all we have is knowledge. tudo que teremos é conhecimento. All the words are correct. Todas as palavras estão corretas. The way we assemble is correct. A forma como nos reunimos é correta. Formats are correct. Os formatos estão todos corretos. Everything outwardly is correct. Tudo exterior está correto. But where's the life? Mas onde está a vida? He's after that life within it. O Senhor está atrás dessa vida na nossa Oh, experiência. sadly, some can be so proud of their knowledge. Infelizmente, alguns podem se tornar tão orgulhosos do seu conhecimento. But if we lose sight of the love of God behind that knowledge, Mas se nós perdemos de vista o amor de Deus por trás desse we conhecimento, lose track of His heart. nós vamos perder o caminho do coração de The Deus. more we understand through His love of the greatness of what He wants to do, Quanto mais entendemos, através do seu amor, a grandeza do que Ele quer fazer, it doesn't puff us up. isso não nos deixa We arrogantes. don't go around saying, I know what God's eternal purpose is. Nós não andamos por aí falando, eu sei qual é o propósito de Deus. I'm going to write a book on the church. Eu vou escrever uma carta para a igreja. No, what does it do? Não, o que isso faz? If you look throughout the scriptures, Se você olhar pelas when escrituras, God revealed His heart to David, quando Deus revelou seu coração para Davi, a man after God's own heart, um homem segundo o coração de Deus, what did David do? o que Davi fez? He fell to the ground and said, Who am I? Ele se ajoelhou no chão e disse, quem sou eu? He saw who God was. Ele viu quem Deus era. He saw who He was. Ele viu quem ele era. How can you work through me, such a sinner? Como o Senhor pode trabalhar através de mim, um pecador? The same with Solomon.
A mesma coisa com Salomão. When the Lord was showing Solomon about building the temple, Quando o Senhor estava mostrando a Salomão sobre a construção do templo, Solomon said, "Who am I? Salomão disse: quem sou eu? I'm just a young man." Eu sou apenas um jovem. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the beautiful thing about the revelation of the love of God a parte linda sobre a revelação do amor de Deus is that it not only reveals to us who He is, é que não apenas revela a nós quem Ele é, the greatness of who He is, a grandeza de quem the Ele é, majesty of who He is, a majestade de quem Ele the é, fullness of all that He's done, a completude de tudo que Ele já fez. but it also shows who we are. Mas isso também mostra quem nós somos. It shows how little we are. Mostra como nós somos pequenos. That's why a John the Baptist had to say, É por isso que João Batista disse: I must decrease eu preciso diminuir and He must increase. para que Ele cresça. And it's a perspective, changing of perspective. E é essa ideia de mudar a perspectiva. And when we talk about this love of God, E quando nós falamos sobre esse amor de Deus, we know that we can't define the love of God. nós sabemos que nós não conseguimos definir o amor de Deus. Because the more we speak of it, Mas à medida que nós falamos mais dele, we see the profoundness of it. nós vemos a profundidade desse amor. Paul at different times would try to define it. Paulo várias vezes tentou defini-lo. He tried to put some dimensions on it. Ele tentou colocar algumas dimensões And he nele. said, that's useless. E ele disse: isso é inútil. I can't go high enough. I can't go deep enough. Eu não consigo ir tão alto, eu não consigo ir tão profundo. I can't go far enough. Eu não consigo ir tão longe. The love of God is greater. O amor de Deus é maior. And this is why, as we consider the love of God, E é por isso que quando consideramos o amor de Deus, we see we can limit it with our perspective. nós vemos que nós podemos limitá-lo com a nossa perspectiva. But there's an amazing testimony all throughout Scripture Mas tem um testemunho lindo através de toda a Escritura, that describes for us the love of God. que descreve a nós o amor de Deus. All throughout the Scriptures, Através de toda a Escritura. the motivation of God A motivação de Deus, from Genesis to Revelation de Gênesis a Apocalipse, was the love of God. é o amor de Deus. The love of God for His Son. O amor de Deus pelo seu filho. Love of God for His purpose. O amor de Deus pelo seu Love propósito. of God for His creation. O amor de Deus por sua criação. And praise God, E graças a Deus. there was nothing that could overcome that to stop it. Não há nada que pudesse impedir e parar esse propósito. It appeared at different times throughout the Old Testament Apareceu em momentos distintos através do Velho that Testamento. God's purpose was thwarted, Que o propósito de Deus foi revelado. that there's no way He can recover from this. E que não teria nenhum jeito de recuperar isso. But God is faithful. Mas Deus é fiel. As we look around today, Quando nós olhamos ao redor de nós what hoje, is our hope in? onde está a nossa esperança? Our hope can't be in ourselves. A nossa esperança não pode estar em nós And mesmos. understand what I'm saying, please. E entendam o que eu estou dizendo, Our por hope favor. cannot be in this assembly. Nossa esperança não pode estar nessa assembleia. Our hope is in Him. Nossa esperança está em Cristo. Our hope is in Him and what the end is that He's after. Nossa esperança está nele e no fim que ele deseja. And as we see that, E à medida que vemos and as isso, we lay hold to all of His precious and magnificent e promises, quando nós nos depositamos para todas as suas promessas magníficas, that keeps us going through the difficult times. isso nos mantém prosseguindo nos tempos difíceis. As we see overall more and more of the greatness of His love. Porque nós vemos mais e mais da grandeza do seu amor. One of the things about even talking about God's great love, Uma das coisas sobre apenas falar sobre o amor de Deus. you feel such an inadequacy. Você sente uma inadequação tão grande. Every time you open your mouth and say God's great love, Toda vez que você abre a sua boca e você fala do grande amor de Deus, it's like you're reaching out, trying to touch more and more. There's just so much more. é como se você estivesse tentando alcançar algo que tem muito mais do que você alcança. But let's look at an example in the scripture. Mas vamos olhar para um exemplo na Escritura. Because actually it is written in a time of the Old Testament Porque, na verdade, isso está escrito num tempo do Velho Testamento, that is similar to the days we're living in. que é similar aos dias em que vivemos hoje. If we look at the prophet Jeremiah, Se olharmos para o profeta Jeremias, Jeremiah prophesied during the darkest times of Israel's history. Jeremias profetizou durante os períodos mais sombrios da história de Israel. And what was the burden of Jeremiah? E qual era o encargo de Jeremias? Jeremiah was crying out with a heart of love for the people to return to the Lord. Jeremias estava gritando com um amor, com um coração amoroso para que o povo de Deus voltasse ao Senhor. Because God had told them, Porque Deus havia dito a ele, unless you repent,
a não ser que vocês se arrependam, Jerusalem will be destroyed. Jerusalém será destruída You will all be taken captive. e todos vocês serão levados cativos. The northern kingdom Israel had already been taken captive. O reino do norte de Israel já havia sido And levado but cativo. God in his love, he didn't give up on his people. Mas Deus, em seu amor, não desistiu do seu povo. Even though Judah was not responding to him, Apesar de Judá não estar respondendo a ele, he kept crying out to them. ele continuou declarando a eles. Because even though they were in ruin, Porque apesar de eles estarem em ruínas, hardly any positive signs of anything, dificilmente algum sinal positivo de alguma coisa, God kept crying out to them. Deus continuou chamando eles. And just as Israel was in a weakened condition, E da forma como Israel estava numa condição enfraquecida, we as the people of God in general are in a weakened condition today. assim também nós, o povo de Deus em geral, estamos numa condição enfraquecida. Jeremiah is described as the weeping prophet. Jeremias é chamado de o profeta que chora. But what is Jeremiah weeping about? Mas por que Jeremias está chorando? Is he just weeping about what's going to happen? Jeremias está chorando pelo que vai acontecer? Is it a self-centered weeping that he's got to have to deliver all these messages? É um choro autocentrado porque ele vai ter que entregar todas essas mensagens? No. Não. Jeremiah had a heart of love for the people of God. Não, Jeremias tinha um coração de amor para com o povo de Deus. And he was actually weeping over their condition. E ele estava chorando pela condição do povo. God's heart of love O coração amoroso de had Deus captured Jeremiah's heart of love. havia capturado o coração amoroso de Jeremias. And the word that Jeremiah had E a palavra que Jeremias tinha was God's word. era a palavra de Deus. It was Jeremiah's love. It was God's love. Era o amor de Deus através de Jeremias. Jeremiah was showing forth the weeping of God for the condition of his people. Jeremias estava demonstrando o choro de Deus pela condição do seu povo. And how was Jeremiah able to continue faithful in spite of these conditions? E como Jeremias foi capaz de se manter fiel apesar dessas circunstâncias? What was Jeremiah's secret? Qual era o segredo de The Jeremias? secret to Jeremiah O segredo de Jeremias was that he knew the reality of the love of God. é que ele conhecia a realidade do amor de Deus. If you look at Jeremiah 31, Se nós abrimos em Jeremias capítulo 31, in verse 3, no versículo 3, this is somewhat a familiar verse. esse é um verso familiar para nós. If you look at Jeremiah 31:3, Se nós olharmos em Jeremias 31, 3, it said, "The Lord appeared to him from afar, saying, I have loved you with an everlasting love. Therefore I have drawn you with loving kindness." há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. The more we consider this verse, the more profound it is. Quanto mais consideramos esse versículo, mais profundo ele fica. Because we enter the realm of touching the love of God. Porque nós entramos na esfera de tocar no amor de Deus. In English, this word is translated often as everlasting love. Em inglês, essa expressão é traduzida como amor eterno. But it really can't be fully translated in English. Mas, na verdade, não dá para traduzir exatamente em inglês. We try to use the word eternal. Nós tentamos usar essa palavra eterno That doesn't really grasp it. e também não consegue pegar o sentido. Because it's actually a word beyond time and space. Porque essa é uma palavra que está além de tempo e espaço. A love has no beginning, a love has no end. Um amor que não tem início, um amor que não tem fim. It's really a love from another kingdom, É um amor de um outro reino, of a whole nother nature than ours. de uma natureza completamente diferente da nossa. It's a love that's not conditioned on our actions. É um amor que não está condicionado às nossas And we ações. see this throughout the book of E Jeremiah. nós vemos isso através do livro de Jeremias. Because the Lord here in chapter 31 Porque o Senhor aqui no capítulo 31, is saying to the people of Judah, ele está dizendo ao povo de Judá, and actually all of Israel, e na verdade para todo Israel, despite all that you have done, apesar de tudo que vocês fizeram, I have loved you with an everlasting love. eu amei vocês com amor, com amabilidade Let's benigna. look at a couple of examples. Vamos olhar para alguns exemplos. Turn back to Jeremiah chapter 2. Vamos voltar para Jeremias capítulo 2. We see from the very beginning, Vemos desde o início, as the word of the Lord goes out, à medida que o amor, a palavra do Senhor God é is declarada. challenging them. E o Senhor está desafiando eles. Jeremiah 2, verse 11. Jeremias 2, versículo 11. 2:11. Jeremias 2, 11. Has a nation changed gods? Why they were not gods? But my people have changed their glory
For that which does not profit, Sidonians, Ammonites, Moabites, Hittites. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Look around the nation of Israel. Se nós olharmos pelas nações de Israel There were many other people, e de muitos outros and povos, each of those people had their own God. e cada um desses povos tinha o seu próprio Deus, But none of those nations had changed gods. e nenhuma dessas nações havia trocado de Deus. They were very faithful. Eles eram muito fiéis. But who had changed gods? Mas que nação trocou de Deus? The people of Israel. O povo de Israel. They adopted all those idols. They brought them in. Eles adotaram todos esses ídolos e trouxeram They eles. started building the idols and worshiping them, Eles começaram a construir ídolos e a adorá-los, bringing altars from other places and putting them in Jerusalem, trazendo altares de outros lugares e colocando eles em even putting Jerusalém, them in the temple. colocando eles no templo. It was as though they had changed other gods. Então eles mudaram para outros deuses. But who had done this? Mas quem já tinha feito isso? Sometimes when the Lord convicts us of a sin, Às vezes o Senhor nos convence de um pecado, just like Adam. assim como Adão. He said, "Oh, Eve made me do it." E ele diz: ele me fez fazer isso. The people of Israel, O povo de Israel. they get convicted of their sin. Eles foram convencidos do seu Oh, pecado. those other people made me do it. E aí eles dizem: não, os outros povos que fizeram They tricked me. eu fazer isso. Eles me enganaram. My wife made me do it. A minha esposa me fez fazer isso. Oh, Ah, who made them do it? quem fez eles fazerem? Look down in verse 17. Vamos olhar no versículo 17. Jeremiah 2:17. Jeremias 2:17. Have you not done this to yourself? Porventura não procuras isso para ti mesmo? Have you not done this to yourself by forsaking the Lord your God when he led you in the way? Porventura não procuras isto para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no They had tempo no em que ele te excuse. guia pelo caminho? Eles não tinham They desculpa. couldn't blame someone else. Eles não podiam culpar outra We pessoa. love to be able to blame others Nós amamos poder culpar outra and pessoa not accept personal responsibility. e não aceitar a nossa própria responsabilidade. But what does the Lord say to these people? Mas o que o Senhor está dizendo a esse povo? These ones who had changed other gods. Esses que mudaram para outros What does deuses. he say to them? O que ele diz a eles? I have loved you with an everlasting love. Ele diz: eu amei vocês com amor eterno. And even though you have rejected me, E apesar de vocês terem me I have rejeitado, not rejected you. eu não rejeitei And I'm vocês. drawing you with those cords of love E eu estou atraindo vocês com essas faixas de back to amor myself. de volta para mim. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is how we have a hope in what God is doing today. é assim que nós temos esperança naquilo que Deus está fazendo hoje. Not a hope in man, Não uma esperança nos homens, not a hope in the churches of this earth, não uma esperança nas igrejas desse mundo, but we see mas nós vemos that cry of love is still going out to his people. que esse chamado de amor ainda está He sendo has an declarado. everlasting love, Esse amor eterno, and he's drawing us back to him. ele está nos atraindo de volta a Ele. Would we allow him to set us free from the gods of our life, Nós vamos permitir que Ele nos liberte dos deuses nas nossas vidas, the entertainment God? o Deus do entretenimento. You know, I was actually very encouraged yesterday Na verdade, ontem eu fui muito encorajado, because something happened yesterday afternoon at Gerson's house I never experienced before. porque ontem uma coisa aconteceu de tarde na casa do Gerson que eu nunca passei antes. We had a wonderful time of fellowship and great food and wonderful feijoada. Nós tivemos um tempo de comunhão e ótima comida, uma feijoada muito gostosa. But do you know what was going on at the same time? Mas você sabe o que estava acontecendo ao mesmo tempo? Brazil was playing Senegal. O Brasil estava jogando contra o Senegal. They won 2-0. Eles ganharam 2-0. But in the past, Mas no passado, when we first started coming down here, quando nós começamos a vir até aqui, whenever Brazil was playing, sempre que o Brasil estava jogando, the national club, a seleção nacional, the time of the meeting would change. o tempo da reunião ia mudar. Everything would change. Tudo ia mudar. We saw how that was such a great God. Nós víamos como era um maravilhoso Deus. I think Germany had something to do with shattering your image. Eu acho que a Alemanha teve algo a ver com a destruição desse Deus falso. But I won't mention that because I love you. Mas eu não vou mencionar isso porque eu amo vocês. But we see how we can have these gods Mas nós vemos como nós podemos ter esses deuses and they falsos. impact our life. E eles impactam nossas vidas. That was what was such a joy to me yesterday. E por isso foi uma alegria muito grande para mim ontem. I did see a couple of young boys, they had their phones, they were watching. Então eu vi alguns jovens, eles estavam com o celular e eles estavam acompanhando. That's okay. Mas tá tudo bem. Enjoy it. Aproveitem. And
Jeremiah, again, as he continues, several challenges we see of Jeremiah. Mas voltando para Jeremias, ele continua muitos desafios que o Senhor traz. As he's talking about the teaching that's going on in that time, À medida que ele fala dos ensinamentos daquele tempo. everybody is doing things for themselves. Todo mundo fazia as coisas para si mesmo. Prophets are prophesying for themselves Profetas profetizavam para si mesmos, so they can get rich. para que eles ficassem ricos. Priests are prophesying for themselves. Sacerdotes iriam profetizar por eles mesmos, They can get rich, they can have more power. para que eles enriquecessem, tivessem mais poder. And look at the end of Jeremiah chapter 5. E vamos olhar para o final de Jeremias capítulo 5. Jeremiah chapter 5, verse 31. Jeremias capítulo 5, versículo 31. Jeremiah 5:31. The prophets are prophesying falsely. The priests rule on their own authority. And my people love it so. But what will you do in the end of it? Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disto? Sure, the prophets prophesy falsely and the priests are doing things on their own authority. Sim, claro, os profetas estavam profetizando falsamente e os sacerdotes estavam fazendo as coisas da própria cabeça. But the part of that verse that bothers me the most, Mas a parte desse versículo que mais me incomoda people love it so. é quando ele diz, e o meu povo assim o deseja. Does that sound something very similar to what Paul wrote to Timothy? Isso não é semelhante ao que Paulo escreveu a Timóteo? How in the end days, Como nos últimos dias, people will love to have just their ears tickled. o povo iria amar apenas uma cócega no ouvido. No hard words, Nenhuma palavra dura, no word of the cross. nenhuma palavra da cruz. But we see Mas nós vemos how God is able to work. como Deus é capaz de trabalhar. And these are the ones E esses são aqueles who are following all these other gods and loving it. que estavam seguindo outros deuses, estavam amando seguir And outros his deuses. cry of love goes out to them. Então esse chamado de amor vai até eles. Again, Mais uma vez, we just one more example in Jeremiah. nós vamos para mais um exemplo em Jeremias. But we see in Jeremiah 6. Nós vemos em Jeremias capítulo 6, This talks about the people are very conscious of their decisions. que fala de um povo que estava muito consciente das suas In decisões. Jeremiah 6, verse 16. Em Jeremias 6:16, Thus says the Lord, stand by the ways and see and ask for the ancient paths where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls. But they, the people, said, we will not walk in it. assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. They blatantly, right to the Lord's face, say, no, we're not going to walk in the way you want us to. Eles abertamente, na face do Senhor, dizem, não, nós não vamos caminhar como o Senhor quer que caminhemos. The Lord continues in verse 17. E o Senhor continua no versículo 17. He says, I set watchmen over you, saying, listen to the sound of the trumpet. But they say, we will not listen. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos à voz da buzina, mas dizem, não escutaremos. The sound of the trumpet, it was a sound for an alarm, an alert. Something's going to happen. Esse som da buzina era um som de alerta, de aviso, algo ruim vai acontecer. It could be good, it could be bad. Na verdade, podia ser bom ou podia ser ruim. It could be a trumpet call to war, Podia ser um chamado para a guerra, call that the enemy's coming. um aviso de que o inimigo está vindo. But they said, no, we'll not listen. Mas eles disseram, não, nós não vamos ouvir. Despite the rejection of the Lord, Mas apesar da rejeição deles para com o their Senhor, blatancy of saying, we will not walk in your way. a forma como eles disseram diretamente, nós não caminharemos o teu caminho. We will not listen to you. Nós não iremos ouvir ao Senhor. I have loved you with an everlasting love. O Senhor diz, eu amei vocês com amor eterno. Can we comprehend that? Nós podemos compreender isso? It's beyond us. Está além de nós. If we were trying to be friends with somebody Se nós tentássemos ser amigos de alguém and they treated us like that, e eles nos tratassem dessa we forma, would eventually walk away. nós eventualmente iríamos nos distanciar. And everybody would understand. E todo mundo iria entender. They said, oh, you gave it a good try. Eles diriam, ó, você tentou. You tried to go the extra mile. Você tentou andar a outra milha. But praise God, Mas graças a Deus, the Lord goes the extra kilometer. o Senhor vai o quilômetro além. The extra E mais um. going E continua indo. because of an everlasting love. Por causa desse amor eterno. That's within each of our hearts He's calling us. É por isso que em cada coração Ele está nos chamando. Praise God. Graças a Deus. There's one thing I want to be clear about this matter of God's great love.
E tem algo que eu quero deixar claro sobre esse assunto do grande amor de Deus. And it's something that many they suffer from a misunderstanding. It impacts our life. E é algo que muitas vezes é mal interpretado e isso impacta as nossas vidas. God's great love O grande amor de Deus is a love that will never be disappointed. é um amor que nunca vai se desapontar. Never be disappointed. Nunca vai se desapontar. We cannot disappoint God. Nós não podemos desapontar Deus. I grieve him. Nós podemos deixar ele enlutado, But we will never disappoint God. mas nós nunca iremos desapontar Deus. Because what is disappointment? Porque o que é o desapontamento? Disappointment comes when a strongly held expectation, O desapontamento vem quando uma expectativa muito forte, that strongly held expectation in someone else is not met. quando essa expectativa forte em alguém não é cumprida. Does God have any expectation in us? O Senhor tem alguma expectativa em nós? He knows we can't do anything. Ele sabe que nós não podemos fazer And he nada. wants us to come to that point. E Ele quer que nós compreendamos isso. But so often, E, frequentemente, out of our own self, a partir da nossa própria natureza, we can feel that, oh, I did this and God is so disappointed in me. nós podemos nos acusar pensando, eu fiz isso e Deus está tão desapontado comigo. No, Não, we see. não, nós, We can't disappoint. We're really disappointing our own ambition. na verdade, nós estamos desapontando a nossa própria ambição, mas não o Senhor. Now, don't take that too far, what I say. Mas não leve isso para tão longe, isso que eu acabei de falar. Don't think that you can go do anything you want to do and God says that's okay. Não pense que você pode sair, fazer o que quiser e Deus vai dizer, tá tudo bem. I'm speaking in a very narrow way Eu estou falando de uma forma bem estreita of this aqui, matter of disappointing Him. nesse sentido do desapontamento, Like He has some expectation in us. como se Ele tivesse alguma expectativa em nós. No, Não, He shows us His great love. Ele mostra a nós o seu grande amor. And then out of a heart of love, E a partir de um coração we com amor, respond nós respondemos by His grace. pela graça dele. Praise God. Graças a Deus. We see also, Nós também vemos, just as we, let me see, let me check the time here. All right. I start to smell the food. eu comecei a sentir o cheiro do churrasco. Bom cheiro. Bom cheiro. People starts, goes this way. O pessoal começa a ir para esse caminho aqui, ó. The more we come to know Him, À medida que nós prosseguimos em conhecê-lo, the more He creates within us that great desire to follow Him. mais ele gera em nós esse grande desejo de segui-lo, That desire to say no to ourselves esse desejo de negarmos a nós mesmos and yes to Him. e dizermos sim ao Senhor. We see the only way that we can say no to ourselves E nós percebemos que a única maneira de dizermos não a nós mesmos is by seeing Him. é em ver ao Senhor. Because our self-love is so blind. Porque o nosso amor próprio é tão cego, It is so deceptive, é um amor que pode nos enganar and it can sound so beautiful e pode soar tão lindo, that it lies to us. que mente para nós. This will be a great pleasure if you do this. Isso vai ser um grande prazer se você fizer. The only way that we can really escape it E a única forma de realmente escaparmos and disso overcome it e superar is isso seeing more and more of His love. é vendo mais e mais do amor de Deus. And it's a daily progressive process. E isso é um processo diário e progressivo. Daily as we follow Him, Diariamente, à medida que seguimos we a learn Ele, of His great love. nós aprendemos sobre o seu grande amor. And the days that we learn of His great love, E os dias que aprendemos do seu grande amor, what are they? o que são eles? Quite often, Frequentemente, they're the days that we think were our worst days. eles são os dias que nós pensamos que são os piores dias. Where we saw what great sinners we were. Que nós percebemos como nós somos grandes pecadores. We saw where we said no to Him and yes to ourselves. Dias em que nós olhamos e falamos, eu disse não para o Senhor e sim para mim. But no, Mas não, we can actually learn from that. nós podemos aprender dessas situações. Because as we deny ourselves, Porque à medida que negamos a nós we're mesmos, simply responding to His great love. nós estamos respondendo ao grande amor de Deus. Really, everything we do in this Christian life E então tudo o que fazemos nessa vida cristã is responding to His great love. é respondendo ao seu grande amor. What is our salvation? O que é a nossa salvação? We're responding to His great love. Estamos respondendo ao seu grande What amor. is baptism? O que é o batismo? We're responding to His great love. Estamos respondendo ao seu grande amor. As we came to a time of worship this morning, Como nós vimos hoje de manhã adorando ao Senhor. what is worship?
O que é a It's adoração? responding to his great love. O louvor é uma resposta ao seu grande amor. But praise God. Mas graças a The Deus, more we respond to it, quanto mais nós respondemos ao the Senhor, more we see it. mais nós vemos o Senhor. And the more we see that, E quanto mais nós vermos isso, he is able to do a great building work among the brothers and sisters. mais ele será capaz de fazer um trabalho de edificação entre os irmãos e irmãs. Because out of his great love, Porque a partir do seu grande amor, as it impacts our hearts, à medida que impacta o nosso coração, all of a sudden we become willing to lay down our lives for one another. de repente nós nos tornamos dispostos a sacrificar as próprias vidas uns pelos outros. There's no greater love Não existe amor maior than one who's willing to lay down their life for another. do que um amor de alguém que está disposto a dar a vida. We can't live together. Nós podemos viver juntos. We can't stay together. Nós podemos ficar We juntos. can't grow together Nós podemos ficar juntos. without everyone's laying down their lives for one another. Mas não se nós não estivermos dispostos a depositar nossas vidas. As we're serving. À medida que servimos, You know, one of the interesting things is who are the ones that quite often have to lay down their lives during times of service? e uma coisa interessante é quem são aqueles que com frequência devem depositar as próprias vidas em tempos de serviço. Oftentimes, it's some of the older ones, Frequentemente são alguns dos irmãos mais ones velhos, who have been around. aqueles que estão por mais tempo aqui. Because some of the young ones, Porque alguns dos mais jovens, they know how to do it. eles sabem como fazer. And we have to, just from experience, we say, maybe not. Talvez por experiência nós olhamos e pensamos assim, talvez não. But how are they going to learn? Mas como eles vão aprender? So at times we can lay down our lives Então, às vezes nós podemos depositar as nossas vidas that they can learn. para que os mais jovens aprendam. This was one of the most precious lessons that Brother Stephen Kong, that I learned from him in my life. É uma das lições mais preciosas que eu aprendi com o irmão Stephen Kong. As I was a young brother in the assembly, Quando eu era um irmão mais jovem lá na Assembleia, and we in leadership, we would want to do something, e o pessoal da liderança queria fazer alguma coisa, and we would share with him, we think this is the way to go. e nós compartilhávamos com eles, falava, a gente acha que esse é o caminho para And he would prosseguir. say, I'll pray for you. E ele dizia, eu vou orar por vocês. And we would go and we would see it was totally wrong. E a gente ia fazer e a gente percebia que estava tudo errado. We totally missed the Lord. Nós erramos completamente ali o alvo. We'd have to apologize and repent to brothers and sisters. Nós precisaríamos de pedir desculpa, nos arrependermos com os irmãos. And we would talk with our brother, Então iríamos falar com o nosso irmão and he would say, I knew. e ele ia dizer, eu sabia. We said, well, why didn't you stop us? E nós dizíamos, por que você não nos parou? He said, you would not have learned. Ele disse, vocês não iam ter You aprendido. learned a big lesson Vocês aprenderam uma grande lição by making a mistake. ao cometer um erro. Now, again, don't take that too far, Mas, de novo, não levem isso muito longe. that everybody can go out and do what they want to do and make big mistakes. Não estou falando para todo mundo sair, fazer o que quiser, fazer um tanto de erro. But there's a sensing in the spirit Mas existe uma sensibilidade no that we, espírito maybe some of us older ones, at this time, I need to lay down my life and let this one do it. de que talvez alguns dos mais velhos pensem, agora eu vou ficar por trás dos panos e deixar alguém mais jovem fazer. That ones can learn. Para que eles possam aprender. See, E veja, the message that it came to me a mensagem que chegou até mim from our precious brother Kong do meu precioso irmão Kong was foi that God was bigger than our mistakes, que o Senhor é maior que os nossos erros. and we can trust Him. E nós podemos confiar nele. And this is why, as we look around with brothers and sisters, E é por isso que quando nós olhamos ao redor aos irmãos e irmãs, as we lay down our lives for one another, quando nós depositamos nossas vidas uns pelos we outros, come into appreciating one another. nós passamos a apreciar uns aos outros. And I don't know if you noticed that little phrase back in that first chapter of Ephesians that we read. E eu não sei se vocês repararam naquela pequena frase lá em Efésios que a gente leu no começo. I talked a lot about the eyes, the ears of our heart being enlightened. Eu falei muito sobre a iluminação dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. But then in that verse, there's also the phrase, Mas também naquele versículo tem a frase: the riches of the glory of His inheritance in the saints. a riqueza da glória da sua herança com os santos. Do you see that riches of the glory of His inheritance in the brothers and sisters? Você consegue ver as riquezas e a glória da sua herança em meio aos santos? How do we see each other? Como nós conseguimos ver uns aos So outros? often we know each other after the flesh. Frequentemente nós conhecemos uns aos outros pela carne. At the time at Gerson's yesterday, Como naquele tempo ontem na casa do Gerson. I saw that the brothers in blue shirts were sitting over here.
Eu percebi que os irmãos que estavam de roupa azul estavam num lado. Brothers in black and white shirts were over here. Irmãos com roupa preta e branca estavam do outro lado. They had these funny things on their shirt. Eles tinham umas coisinhas engraçadas na camisa. But we don't allow anything to separate us. Mas nós não permitimos que nada nos separe. And so I was so happy when a brother had a black and white shirt came over and hugged the brother in the blue shirt. Então eu fiquei tão feliz quando o irmão de preto e branco veio e abraçou um irmão de azul. I was so happy I took a picture Eu of it. fiquei tão feliz que eu até tirei uma foto. God is able. Deus é capaz. This is how our perspective of seeing and loving one another. E como nós desfrutamos dessa perspectiva de ver e amar uns aos outros. This is why David in the Psalms, É por isso que Davi nos Salmos, when he was talking about the brothers, he talking about the saints actually. quando ele estava falando dos santos, He said, they're the majestic ones in whom is all my delight. ele disse: esses são os majestosos em quem está todo o meu prazer. Do we see the riches of his glory in our inheritance that we have together? Nós conseguimos perceber as riquezas e a glória da herança do Senhor em nosso Do meio? we look upon one another, majestic ones? Será que nós olhamos uns para os outros como os majestosos? As we do that, E à medida que fazemos isso, we start to see the love of God. nós começamos a ver o amor de Deus. It's not in our natural eyes we can do that. Não é pelos nossos olhos naturais que The conseguimos more his fazer. love works in our heart, Quanto mais o seu amor trabalha em nós, we start to see, nós começamos a ver. I cannot live without that sister. Eu não consigo viver sem aquela irmã. I cannot live without that brother. Eu não consigo viver sem aquele irmão. So we Então nós oramos. that the Lord would really be working in our hearts, Que o Senhor possa realmente trabalhar em nossos corações. that we could enter into seeing more and more of the full reality of the cross, Para que possamos prosseguir em ver mais e mais da completa realidade da cruz. the way of entering into what all he's desiring to accomplish. A forma de adentrarmos em tudo aquilo que Ele deseja que façamos, And as we see the cross, à medida que vemos a cruz. we would not just see death, Que nós possamos não apenas but ver we would morte, see a victorious life, mas possamos ver uma vida vitoriosa. a life living within us Uma vida que habita em that nós, has overcome all things. que superou todas as coisas. Why can we do all things in him who strengthens us? Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Not because of us, Não por causa de nós, but because of his victorious life. mas por causa da sua vida vitoriosa. em Oh, nós. may we be those that are willing to be captured by that love. Que sejamos aqueles dispostos a sermos capturados pelo seu amor. And as we come to this, as we come into desiring to see this more, E à medida que nós nos colocamos e temos esse desejo de ver mais, we find ourselves really at the beginning of God desiring to do a deeper and fuller work in all of our lives. nós nos vemos no começo desse processo e desse trabalhar que o Senhor quer fazer em cada um de nós. He's jealous to do a work in us individually. Ele é zeloso em fazer um trabalho em cada um de nós He's jealous individualmente. to do that work within us as an assembly. Ele é zeloso em fazer um trabalho em cada um de nós na Assembleia. We touch more and more the reality of his life. E quanto mais tocamos na realidade da sua vida, There will be that strengthening. ela vai nos fortalecer. There will be that desire. E haverá aquele desejo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we are so thankful nós somos tão gratos that he has loved us with an everlasting love. que Ele nos amou com um amor eterno. And it's a love that will never let us go. E é um amor que nunca vai nos deixar ir. May that everlasting love Que esse amor eterno not just be in our heads to know about it, não esteja apenas nas nossas cabeças para sabermos, but expressed through our lives to one another mas que seja um amor expresso em nossas vidas uns com os for outros, the glory of God, para a glória de Deus, that it would hasten his return. para que apreciemos a sua vinda. We can finish here. E podemos encerrar aqui. Lord, we do thank you for your great love. Senhor, nós te agradecemos pelo teu grande amor. And as we said, as we touch it, we feel like there's so much more. E como dissemos, Senhor, à medida que tocamos, nós sentimos que tem muito mais. Lord, we want to open our hearts to you, Senhor, queremos abrir nossos corações ao Senhor. that your word, your love could penetrate us. Que a tua palavra e o teu amor possa nos penetrar. Lord, I'm thankful for the faithful way you have kept the brothers and sisters here for many years. Eu sou grato pela forma fiel que o Senhor manteve os irmãos aqui por muitos anos. But as in all of our lives and all of the assemblies, Mas assim como em todas as nossas vidas e em todas as assembleias, there's still much more you want to do.
ainda há muito mais que o Senhor quer fazer. And so we pray for one another. E por isso nós oramos uns pelos outros. That you, the God of the much more, Que o Senhor, o Deus do muito mais, would have a great freedom to reveal much more of your Son in our lives. tenha uma grande liberdade para revelar muito mais do teu Filho para nós. You might receive all the glory and honor. E que o Senhor receba toda a glória e honra. Thy wonderful name we pray. Amen. Em teu maravilhoso nome oramos. Amém.